esta pequena pregação nas mãos de Maria Santíssima, ela que é medianeira das graças de Deus, e não que falte a sua costumeira graça, e nem a todos nós que estamos aqui reunidos. Por isso rezamos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãs. Mais uma vez que eu escutei boa noite. Boa noite. Isso aí. Vocês já são acostumados, né? Quando eu vou pregar, a gente gosta de dialogar. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Calado. E hoje nós vamos ler uma passagem lá do Antigo Testamento. Quem trouxe sua Bíblia, pegue comigo no livro do Êxodo, capítulo 32, versículo 7 em diante. Êxodo 32, 7 em diante, lá no começo da Bíblia. Quem tem o aplicativo aí no telefone, fica mais fácil ainda, né, no smartphone. Mas é claro que a Bíblia no livro é mais gostoso de ler. Êxodo 32, 7 em diante, amém? Com misericórdia? Amém. Amém. Esse povo é bom de Bíblia. O povo católico lê Bíblia hoje em dia, né, Márcio? Não é igual antigamente. Êxodo 32, 7 em diante. A palavra do Senhor nos é dirigido nessa noite dessa forma. O Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Veja, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Versículo 9, vou ler novamente. Vejo, continuou o Senhor, é Deus quem fala, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflamava a vossa ira contra o vosso povo, que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios, como mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se o vosso furor e abandonai a vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmos, de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor arrependeu-se das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. São para nós palavras do Senhor, graças a Deus. Então, salve de palmas. Gostou dessa palavra? Vocês estão batendo palma igual para candidato a deputado estadual, federal. Dá uma salva de palmas nessa palavra. Aí, mais ânimo. Não somos de desanimar nem de perder a nossa fé, diz a palavra de Deus. Nós somos de manter a fé, de manter o ânimo. Essa palavra que nós vemos aqui, nós vemos que Moisés estava em cima do monte na presença de Deus, e lá já estava há 40 dias, pegando instruções com o Senhor. E ficou no deserto esperando Moisés descer um povo que diz até Deus, um povo cabeça dura. Esse povo construiu para si, já que Moisés demorava, eles ficaram impacientes, não sabiam o que tinha acontecido de Moisés, e decidiram construir para si um ídolo visível, um bezerro de ouro, para que eles pudessem ver e chamassem de seu Deus, Deus com D minúsculo. E sabe o que eles faziam com esse ídolo, irmãos? Alguém sabe? Eles estavam adorando este ídolo.
Inclusive, ídolo vem de idolatria. Latria, o significado de latria é adoração. É o culto que nós não damos somente a Deus, o culto de latria. E ídolo é um anti-Deus. Então ele é um falso Deus. Esse povo construiu então para si um falso Deus. E nós sabemos que esse povo, nós não estamos falando de um povo qualquer, com pouco conhecimento de Deus, não. Mas esse era um povo que havia experimentado, que tinha vivenciado, eles tinham visto grandes coisas da parte de Deus. Nós sabemos muito bem, nós estamos lendo o livro do Êxodo, um dos primeiros livros da Bíblia, e vai falar aqui da história do povo de Deus. Esse povo que estamos falando aqui, é aquele povo em que viveu por 400 anos escravo dos egípcios, escravo no Egito. Esse povo em que nós estamos falando é aquele povo em que os seus pais nasceram e morreram escravos, os seus avós nasceram e morreram escravos. Então o Senhor se compadeceu desse povo e enviou Moisés para libertar o povo das mãos do faraó. E por que Deus se compadeceu desse povo? É porque esse povo mesmo, em 400 anos de escravidão, trabalho pesado, sem direito a nada, esse povo ele manteve a sua fé e manteve as suas tradições. Amém? Amém, pessoal? Deus se compadeceu desse povo porque esse era o seu povo. Eles mantiveram, mesmo no cárcere, mesmo diante da escravidão, mesmo diante das torturas, eles mantiveram sua fé e a sua tradição. Diga comigo, fé e tradição. Fé e tradição. É preciso manter isso se nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós. Mesmo diante dos mais de todas as tempestades que vêm, mesmo que essa tempestade seja uma escravidão, mas é necessário manter a fé, é necessário perseverar, é necessário manter as tradições da fé que eles tinham. Eles perseveraram nisso. Deus enviou Moisés para libertar esse povo. E Deus, então Moisés conseguiu, conversando com esse povo, de novo colocar neles um sonho de liberdade. Moisés chega então diante do imperador, do rei do Egito, aliás, do rei do Egito, o faraó, exige que liberte o seu povo. E é claro que o faraó deu um não para Moisés. Então Deus, através de Moisés, pesou o seu braço sobre o faraó. E nós sabemos, nós conhecemos muito bem a história, todos conhecem a história de Moisés, da libertação do povo, sim ou não? Sim. Então Deus ele pesou o seu braço sobre o faraó e sobre todo o Egito. Então nós sabemos muito bem que esse povo é o povo que viu com seus próprios olhos o poder da mão de Deus. Esse povo viu um rio, o Nilo, se transformar em sangue. Eles viram as pragas dos gafanhotos, dos sapos. Eles viram grandes coisas da parte de Deus. Esse povo é aquele povo que viu o mar se abrir diante deles e eles atravessarem a pé enxuto. E quando eles olharam para trás, aquela perseguição que vinha do faraó, então Deus levantou uma coluna de fogo que os protegeu. E eles puderam finalizar a caminhada deles, atravessaram a pé enxuto. Então a coluna de fogo saiu, o mar fechou. E esse povo é um povo que viu os seus inimigos serem afogados no mar. Amém? Esse povo viu grandes coisas da parte de Deus. Eles viram o braço forte de Deus em ação. Então Moisés conduziu aquele povo para uma caminhada até a terra prometida. E aquela caminhada foi uma caminhada dura, no deserto. Então mais uma vez esse povo que agora vislumbrava a liberdade, caminhava. Mas não caminhavam de uma forma tão fácil. Estavam atravessando um deserto. E Moisés, como um grande homem de Deus que ele é, ele foi buscar instrução do Senhor. Meus caros, nós vemos aqui uma grande lição. Quando nós temos algo importante, sobretudo quando nós temos outras pessoas que dependem de nós, para alguma tomada de decisão, temos que fazer como Moisés: subir um monte, buscar a presença de Deus, conversar com Ele. E Moisés fazendo isso, Só que Moisés ele começou a demorar um pouco demais. Ele já estava há 40 dias conversando com Deus. Moisés estava em êxtase, estava na presença de Deus, pedindo instruções, conversando com Ele. E Deus falando para Moisés sobre a terra prometida,
Só que então o próprio Deus olha e fala: Moisés, desce, porque aquele povo, que é um povo cabeça dura, eles fizeram um ídolo para si, e eles estão adorando o ídolo. Ó, Moisés, faz o seguinte: Deus ficou irado, eu vou pesar a mão sobre esse povo, eu vou aniquilar esse povo. E Moisés, tendo misericórdia desse povo, Moisés então aplaca a ira de Deus com as suas orações. Aplaca a ira de Deus com as suas orações. É interessante que essa passagem ela fala muito sobre a nossa vida. Quando as coisas estão mal, geralmente as pessoas buscam a Deus. Quando as coisas estão indo bem, nem sempre buscam a Deus. É ou não é verdade? Surge lá um problema de doença na família, um desemprego, uma decepção amorosa, não sei, algum problema. A pessoa vem para a igreja, pede oração para os irmãos, as coisas se ajeitam e tchau. Bem, eu estou nesse ministério já há alguns anos, eu vi muito isso acontecer. É assim, sabe? A irmãzinha pede para Deus, ora de joelhos, ela até jejua pedindo um namorado. Aí Deus dá um namorado para a irmãzinha. A irmãzinha, tchau, some, desapareceu, ninguém mais viu. O irmão está pedindo um emprego, as coisas estão difíceis, eu quero um emprego. Orem por mim, a gente reza, Deus dá o emprego dos sonhos. A irmãozinha, tchau, some, desaparece. Sabe o que aconteceu? De verdade, não estou julgando ninguém, mas você pode ver, geralmente, quando as pessoas somem, é porque elas fizeram um ídolo para si mesmo. Não é deixar a igreja por deixar, não é sair por sair, como se sair por sair fosse pequeno, como deixar por deixar fosse apenas isso. Mas nós, quando tudo vai bem, a gente começa a construir um ídolo para a gente mesmo, e a gente, capa o gato, vai embora. Pode olhar, irmãos. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou não, mas é. E talvez você possa até estar pensando: Alex, que loucura você está falando, como assim construir ídolo? Desculpa, um ídolo, né? Como assim construir um ídolo para si mesmo? A irmãzinha que pediu um namorado, ela não está vindo mais porque bate o horário, conflita com o horário da igreja, com o horário de ver o namorado. Ele não deu mais para vir, mas ela continua católica, continua adorando a Deus. O irmãozinho que pediu um emprego e subiu, pediu para passar no vestibular e capou o gato, né? Subiu da igreja. Não é porque o trabalho é complexo, porque a faculdade exige, então o horário de ir para a igreja, a pessoa está se preparando para a semana pesada que ela tem pela frente. Irmãos, ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Se a gente pede uma coisa e a gente recebe, e isso é causa para a gente deixar de ir à igreja, olha, todo sábado à noite eu vou na igreja, ou todo domingo eu vou na igreja, mas surgiu uma situação na minha vida e devido a isso eu não vou mais à igreja, eu não vou mais à missa. Isso foi colocado na frente de Deus, isso é um ídolo. Irmãos, a verdade é o seguinte: ídolo, todo ídolo escraviza, todo ídolo aprisiona e todo ídolo leva para o inferno. Amém? Amém. Pesado ou não? Bem pesado, né? Eu sei, eu preciso fazer regime, mas as verdades precisam ser ditas. Tudo aquilo que a gente recebe é uma coisa boa. O povo recebeu a liberdade, o povo estava escravo há mais de 400 anos. Olha que pesado isso. E quando eles recebem a liberdade, o que eles vão fazer? Eles vão construir um ídolo para si, e eles trocam o verdadeiro Deus por um falso Deus. Isso sim é pesado. Trocar momentos, pequenos momentos de prazer, por uma eternidade de salvação. Isso sim é pesado. O resto que eu estou falando é extremamente leve e suave e necessário. Sabe, irmãos, as maiores graças que eu já recebi na minha vida foram meus filhos. Quando eu falo, eu sempre me alegro com os meus filhos, porque eles são um motivo de orgulho para mim, né?
meu filho Pedro, infelizmente os dois não estão aqui hoje, não puderam vir comigo, mas eles são sempre um motivo de orgulho e eu sempre falo com muita alegria dos meus filhos, né? E o meu filho mais velho, quando ele nasceu, o Pedro, ele está com 15 anos hoje, nenezão lindão, e a minha esposa na época era enfermeira, e ela dava plantão à noite no hospital. Então, é claro, conflitava. Quando minha esposa saiu da licença maternidade, o Pedro estava com 4 para 5 meses, e noite sim, noite não, era eu que cuidava do Pedro. Você imagina, pai de primeira viagem, cuidando de um nenenzinho de 4 para 5 meses. Dormia nada à noite, né? Só penava. Mas começou a conflitar, que na noite que a Lívia trabalhava, eu tinha os meus compromissos na igreja. Ou era o compromisso de ensaio do Ministério de Música, ou era a missa que eu tinha que tocar, o grupo de oração que eu tinha que tocar. É o meu ministério, eu sirvo através da música. O que eu fazia? Eu pegava o Pedro, colocava no bebê conforto, pegava uma mamadeira cheia de leite e falava, leite não vai faltar, fazia até o talo, colocava na boca dele, colocava ele atrás daquele cubo, levava o cubo mais para frente, colocava atrás do cubo para não ir som forte nele. Tá de boa? Tá, vou servir, trocava a missão. Dava mais uma mão para ele, olhava, trocava ele lá no fundo, voltava, colocava o bebê conforto. De vez em quando alguém pegava, mas criança nem todo mundo, né, fica com ela muito tempo no colo, é mais quem faz mesmo que tem que se virar. Aí eu catava ele de volta, colocava de volta o bebê conforto, atrás do cubo, servia. E depois ia embora. E sempre foi assim. Aí um dia uma irmãzinha falou para mim, falou, senhor, por que você faz isso? Porque se eu fico em casa, vem sábado sim, sábado não. Aí eu falei para ela, Deus me deu um filho e não um ídolo. Irmãos, não tem nada mais importante na minha vida do que meus filhos. Aliás, eu amo os meus filhos muito mais do que a mim mesmo. Eu daria a minha vida pelos meus filhos assim, fácil. Facinho. Só que olha só, nada pode nos tirar da presença de Deus. Eu falei isso, desculpe eu não estar citando a minha vida, porque eu vivi a minha vida, não de outra pessoa, então eu tenho que falar de mim. Mas eu estou falando isso para que você possa entender o seguinte: meu irmão e minha irmã, nada na face da terra pode te tirar da presença de Deus. Amém? Amém. Nada, absolutamente nada. Nada é nada. Nada. Absolutamente nada pode te tirar da presença de Deus. Somos católicos, sim ou não? Sim. O católico não falta a missa no final de semana. O católico só falta a missa no final de semana quando o país está em guerra, as igrejas estão fechadas. Aí a gente não vai, porque as igrejas estão fechadas. Mas as igrejas estão abertas. Então a gente não pode faltar a missa. E se a gente gosta de rezar um pouco mais, a gente participa da missa e fica um pouquinho mais e participa do Águas. Irmãos, nada pode nos tirar da presença de Deus. Absolutamente nada. E nós estamos nesse mundo apenas para uma coisa: levar as outras pessoas também para Deus. Deus se irou com aquele povo, mas Moisés intercedeu e orou a Deus para que Deus se aplacasse, para que Deus amainasse, esfriasse a sua cólera e se arrependesse do castigo que Ele queria dar para aquele povo. Muitas vezes nós temos que ser como Moisés e ajudar também as outras pessoas, orar a Deus pelos irmãos que muitas vezes não querem buscar a Deus. Eu sei que muitas vezes é a gente que está preguiçoso para buscar a Deus. Então, de vez em quando, a gente tem que pegar o nosso tercinho e bater na nossa costa. Do mesmo jeito que um burrinho precisa, de vez em quando, de uma chicotada para poder andar, de vez em quando a gente também precisa. E muitas vezes os nossos irmãos, os da nossa casa, também muitas vezes não querem buscar Deus. Então, oremos por eles. Nós vamos ter um acampamento semana que vem. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa e que merece fazer esse acampamento. Eu sei. Todos conhecemos alguém que precisa, que está merecendo. Essa semana eu te faço um desafio. Reze por essa pessoa que talvez venha na sua cabeça nesse momento. Reze por ela. Aí depois você vai chegar nela e vai falar: olha,
uma ficha aqui do acampamento, essa ficha é para você. Faz isso em um estado de oração. Leve alguém para esse acampamento. Evangelize. Seja como Moisés. Ajude para que Deus aplaque a sua dor, para que Deus aplaque a sua cólera, para que Deus não se irrite e que Deus também salve uma alma a mais. Vamos ser esses evangelizadores? Bora, mano? Bora? É difícil. De vez em quando a gente fica meio envergonhado, né, de convidar, mas vamos fazer. Vale a pena. Como que é bom quando a gente dá uma de Moisés e ajuda as pessoas. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Deus tirar aquele povo da escravidão do Egito foi fácil para Deus. Deus apenas usou o seu braço forte, sinais de força e de amor. O difícil foi tirar da cabeça do povo o Egito. Aquele povo se contaminou com o Egito. Esse é o mais difícil. Tirar o Egito do coração do povo. Hoje nós vamos nos ajudar a tirar esse Egito dos nossos corações, de nossas mentes, para que nós possamos ser um povo fiel a Deus. Hoje nós vamos renunciar a todos os ídolos que nós construímos para nós mesmos e que nos tiram da presença de Deus. Sabe aquela situação que nos impede de rezar durante a semana, em que a gente sabe que a gente fica fraco na fé? Sabe aquelas situações em que nos impedem de ser mais de Deus? Nós vamos jogar todos esses ídolos hoje, agora, no chão. E nós vamos declarar hoje, com toda a nossa força, que somente Deus é o nosso único e verdadeiro Senhor. Vamos fazer isso agora. Eu te peço agora que você feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração e vamos rezar mais uma vez. Eu vou falando e você vai fazendo a sua oração no sentido que eu vou falando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu me coloco em Tua presença. Eu quero renunciar de minha vida todo o ídolo que eu construí para mim, mesmo que eu não saiba que eu tenha construído, mesmo que eu não tenha me dado conta, mesmo que tenha sido sem querer, mas hoje eu quero renunciar tudo aquilo que me tira de Sua presença. Deus Todo-Poderoso, eu quero nessa noite, eu sei que sou fraco, eu me declaro, Senhor, eu me declaro fraco, eu me declaro, ó Deus Todo-Poderoso, necessitado da Tua graça, eu me declaro que eu sou necessitado da Sua misericórdia, Senhor, sobretudo da Sua misericórdia. Por isso, ó Deus, eu peço a Tua força, assim como o Senhor estendeu um braço forte para tirar o povo, o Seu povo, ó Deus, da escravidão do Egito, mais uma vez, ó Deus, usa o Teu braço forte e me tira da escravidão do pecado. Ó Senhor, o Senhor sabe como eu sou fraco, como eu caio nesse pecado tantas e tantas vezes. O Senhor sabe como eu tenho a língua afiada. O Senhor sabe como eu sou débil para falar das coisas de Deus. O Senhor sabe como eu não tenho perseverança. Meus pés se cansam quando eu caminho contigo. Eu não persevero muito tempo. Eu vacilo na fé. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estende a Tua mão forte, estende a Tua mão poderosa, e como o Senhor abriu o mar para o povo passar, ó Deus Todo-Poderoso, abra o mar para que eu consiga passar de pé enxuto, e eu consiga vislumbrar uma terra prometida, onde sim, Senhor, lá eu sou forte, lá eu sou fiel, lá eu sou perseverante. Dá-me a graça da perseverança, Senhor, dá-me a graça da perseverança. Nessa noite eu renuncio. Agora repita comigo: eu renuncio. Eu renuncio. Todo o ídolo que eu construí em minha vida, consciente ou inconscientemente, eu renuncio a tudo aquilo em que eu faço que me tira da presença de Deus. Hoje eu sei que ídolo é tudo aquilo que me tira da presença de Deus, que eu uso como desculpa para não estar na presença de Deus. E hoje eu declaro
Fala mais uma vez. Hoje eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu verdadeiro Deus.